Bem-vindos a mais um episódio. Meu nome é Vinícius Offler, eu sou editor-chefe de terapia intensiva aqui do portal e a gente vai falar hoje, de um caso clínico de dissecção de artéria cervical, que é uma condição que todo mundo deve conhecer. Bom, nosso paciente tinha 45 anos e o que ele falava é que há 7 dias ele começou uma dor cervical que irradiava para a face, que tinha uma intensidade moderada, era uma dor forte. Ele nunca teve nenhum episódio semelhante prévio e ele estava com essa dor, não valorizou muito e ele fala que 1 hora atrás ele começou uma hemiparesia e hemiparestesia em dimídio esquerdo de forma súbita e aí sim ele se preocupou e veio para o pronto-socorro. Tá? No atendimento, a primeira coisa que a gente tem que pensar, isso é um quadro de déficit neurológico agudo, então tem que pensar em síndrome neurovascular ou AVC, Então foi coletada uma glicemia, que era normal, e foi realizada uma tomografia de crânio sem contraste, que não tinha alterações. Vamos lembrar que o que a gente espera de um paciente com AVC isquêmico, que está chegando com 1 hora de déficit, é que a tomo não tenha mesmo alterações. O que a gente quer é descartar sangramentos, certo? Então, até agora, o que a gente tem? Um paciente com suspeita de AVC. Bom, ele era hipertenso, ex-tabagista e só usava enalapril de medicações de uso contínuo. Não tinha nenhum uso de droga, não tinha etilismo na jogada, não tinha cirurgias prévias e nem alergias. Bom, então no exame físico esse paciente tinha um Glasgow de 15, ele tinha pares cranianos sem nenhuma alteração e ele tinha uma hemiparesia proporcionada, ou seja, de mesmo grau no membro superior e no membro inferior em dimídio esquerdo, e a força era grau 3. Tá? Ele também tinha uma hemihipoestesia no dimídio esquerdo, mas não tinha nenhum reflexo patológico e o restante do exame físico não tinha alterações. Beleza, então a gente tem até agora um paciente com uma suspeita de AVCI e a gente não sabe ainda a etiologia. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer antes de ficar pensando em qual é a etiologia é o manejo do AVC desse paciente. Então a gente sempre vai começar pelo MOVED, ou seja, monitorização, oxigênio, suporte ventilatório, pegar 2 veias, suporte hemodinâmico. Eu vou pensar em quais exames esse paciente precisa, seja exame laboratorial, eletrotomografia, eco, que exames que ele precisa, e o D, se ele precisa de algum dispositivo, e vamos lembrar de coletar destro, tá bom? A gente precisa estabilizar esse paciente, não adianta pegar um paciente que está instável e tirar da sala de emergência e levar para a tomografia, porque isso não vai dar certo, você pode piorar o prognóstico desse paciente. Então, estabiliza o paciente primeiro, se tiver hipotensão, corrija a hipotensão, se não estiver protegendo via aérea, entuba esse paciente, depois você leva ele sim para a tomografia em segurança. A gente sempre tem que fazer uma glicemia capilar, tá? A gente nunca vai trombolizar um paciente sem fazer glicemia capilar e sem ter uma tomografia. A gente faz o cálculo do NIH, o exame neurológico bem sucinto, e a gente precisa também fazer um controle de PA desse paciente. Vamos lembrar que se a gente estiver diante de paciente com AVCI que não vai ser submetido à trombólise, nosso alvo de PA é abaixo de 220 por 120. Se a gente tem um paciente que vai ser submetido à trombólise, essa pressão precisa estar abaixo de 185 por 110 e uma vez iniciada a trombólise, essa pressão precisa estar abaixo de 180 por 105. Combinado? Perfeito. Bom, ao mesmo tempo que eu estou fazendo a estabilização desse paciente, eu vou fazer a história e eu estou examinando e perguntando as coisas para ele ao mesmo tempo ou para algum familiar ou algum colega está me ajudando com essa parte da história enquanto eu examino o paciente, E o que eu preciso? A história vai ser direcionada. A gente não vai perguntar para o paciente se ele conhece caramujo. Não, é bem direcionada a história. Eu preciso saber o último momento que ele foi visto bem, assintomático, tá? Quais medicações ele usa e aqui especialmente anticoagulantes, tá? Para a gente tomar lá na frente a decisão da trombólise. Se ele tem ou não alguma comorbidade e aqui principalmente TCE recente, AVCI recente, se ele já teve AVCH, se ele operou alguma coisa recentemente, ou seja, contraindicações para trombólise. E aqui minha dica é não fica decorando, confere na hora, pega na internet, confere na hora as contraindicações, você não precisa decorar isso. E aí eu vou levar esse paciente para uma toma de crânio sem contraste, que o principal objetivo é fazer diagnósticos diferenciais do AVC isquêmico, ou seja, descartar que tem um AVCH,
descartar que tem alguma coisa sugestiva, por exemplo, de endocardite, tipo várias embolizações num paciente com febre. Então, preciso avaliar diagnósticos diferenciais, tá? O objetivo no paciente que tem um déficit a 1 hora, igual ao nosso, não é ver formação de imagem isquêmica, tá? Perfeito. E aí, como é que eu vou tomar essa decisão? Aquela pergunta que a gente já fez. Qual foi a última hora que meu paciente foi visto bem? Se isso foi a menos de 4h30, o que eu vou fazer é ver se ele tem indicação de trombólise, né? Eu tenho que checar o NIH, se é um déficit significativo, né? Descartar contraindicações e aí sim eu começo a trombólise. Uma coisa que a gente faz o paciente começa a trombólise já na sala de tomografia, tá? Depois da tomo de crânio sem contraste. E aí eu vou aproveitar que ele já está lá e eu já faço uma angiotomografia antes de tirar ele do setor de radiologia. Se o paciente tiver uma oclusão proximal, ou seja, carótidas M1 e atualmente até M2, eu vou ver se ele é um candidato à trombectomia mecânica. E aí tem a regra do 666. Tem que ser um déficit a menos de 6 horas, tem que ser um NIH significativo, ou seja, de pelo menos 6, e eu tenho que ter um aspects que não seja tão ruim, né? Ou seja, de 6 para cima. Não pode ter um monte de lesão já isquêmica formada. Tá? Que isso daqui foi o estudo original, foram os critérios do estudo original que indicou o benefício da trombectomia em desfecho funcional. Se o paciente chega com déficit entre 4h30 a 24 horas, ele não é um candidato formal à trombólise, tá? Mas ainda assim eu posso fazer angiotomografia para ver se ele é um candidato à trombectomia, perfeito? Lá do outro lado, chegou um paciente com mais de 24 horas de déficit, o que eu faço? Esse paciente não é candidato nem à trombólise e nem à trombectomia convencional, combinado? E se o paciente chega no meio do caminho, né? O paciente chegou, fez a angiotomo, ele preenchia a regra do 666, e aí o que eu vou fazer? Se esse déficit tiver ocorrido entre 6 e 24 horas, o que eu vou avaliar, né, é se ele tem um mismatch clínico radiológico ou mismatch de perfusão com difusão, né, que indica que talvez a janela dele tenha sido menor do que a gente imagina, né, abaixo de 4h30, tá bom? Bom, se o paciente preencher a regra do 666, então a gente vai fazer a trombectomia mecânica. Se ele não preencher essa regra, ou seja, o déficit tem mais de 6 horas, aí a gente vai correr atrás de mismatch, combinado? Perfeito. Bom, a gente pediu exames complementares, né? Coletamos laboratório, solicitamos angio-TC, eletro e eco, e aqui já pensando um pouco em etiologias do AVC, né? Será que tem alguma FA? Será que tem alguma acinesia com um trombo mural no VE, por exemplo, né? E a angiotomografia aqui, tanto para ver se ele é um candidato à trombectomia, mas já também buscando etiologias. E a gente vai chegar no exame do nosso paciente. Bom, o laboratório não tinha nada digno de nota, hemoglobina de 15, plaquetas boas, tá? INR de 1.1. Vamos salientar que a gente não precisa aguardar o INR para trombolizar um paciente, exceto pacientes que usam varfarina. No paciente que usa varfarina, né, aí a gente pode sim esperar um TP, a gente faz até point of care para ver se ele é um candidato à trombólise. No paciente que usa DOAC, né, ou que está usando enoxa plena, por exemplo, esse paciente já não é candidato à trombólise, tá? Se ele estava usando corretamente a medicação. Função renal boa, né, eletrólitos normais, glicemia mais uma vez no sangue veio normal, assim como a glicemia capilar já tinha vindo normal. Perfeito. O eletro era sinusal, tá? E o eco também não tinha nada demais. Fração de ejeção boa, câmaras normais, sem disfunção segmentar, sem alteração valvar, tá? E aí, na angiotomografia, o que a gente vê? A gente está vendo aqui que tem uma falha de enchimento longitudinal dentro do vaso, tá? Isso é uma dissecção de uma artéria cervical. A dissecção pode ser da carótida e dar algum déficit, pode ser das vertebrais também e dar algum déficit, tá? Qual é a clínica? Quando que eu tenho que pensar, suspeitar de dissecção de alguma artéria cervical? Primeiro, paciente que tem cefaleia ou dor cervical que chega com déficit focal, seja um AVC ou uma síndrome de Horner. Paciente que tem cefaleia ou dor cervical e ele relata alguma história de trauma, alguma pancada, algum trauma cervical ou passou na quiropraxia, né?
Ou então, o paciente que tem cefaleia ou dor cervical que tem algum fator de risco. Eu já vou comentar para vocês quais são os fatores de risco. E se o paciente tem qualquer uma dessas coisas, eu preciso de uma angiotomografia arterial, cervical e intracraniana, tá bom? Perfeito. Por que esse paciente pode fazer um déficit focal? Quando tem uma dissecção, né, quando tem alguma lesão na íntima, e eu formo uma falsa luz, essa falsa luz começa a ser preenchida por sangue e começa a trombosar, tá? E o déficit neurológico, em geral, não é porque a falsa luz oclui a luz verdadeira, né, como a gente pode imaginar. Na verdade, a gente tem a formação de pequenos coágulos nessa região do flap, e esses coágulos que podem migrar e aí sim causar um AVCI embólico, combinado? Então, o grande problema aqui não é o flap em si, porque a gente tem circulação colateral no polígono de Willis. O grande problema, o maior problema aqui é a embolização desses coágulos, tá bom? E quais são os fatores de risco, né, que eu falei que o paciente pode ter que predispõe ele a dissecar? Primeiro, fatores de risco genético ou anatômico, por exemplo, paciente que tem doença do tecido conectivo, por exemplo, Marfan, doença policística, displasia fibromuscular. O paciente que tem processo estiloide longo também é associado à dissecção de carótidas. O paciente que tem hipermobilidade articular, mas sem nenhuma doença genética ainda com diagnóstico firmado, tá? Outros fatores de risco, infecção recente viral, né, seja influenza, covid, ou paciente que teve trauma ou manipulação cervical. Isso é muito perigoso, tá? Tem outras coisas associadas aí em estudos retrospectivos também à dissecção, que são IMC baixo, migrânia, por exemplo, tá? Bom, o que eu faço para avaliar um paciente que eu suspeitei de dissecção de artéria cervical? O primeiro passo é fazer o diagnóstico em si da dissecção, e isso a gente faz com a angio-TC, né, arterial, ou angio-ressonância arterial, né? Uma vez diagnosticado, esse paciente ele tem risco de ter outras doenças associadas. Então, por exemplo, eu diagnostiquei uma dissecção cervical, eu vou fazer todo o manejo agudo, mas depois eu não posso deixar de pesquisar se ele não tem um aneurisma associado. Então, eu preciso investigar a aorta desse paciente, tá? Seja com ultrassom/eco ou com angiotomo, para ver se ele não tem um aneurisma de aorta associado. Eu vou medir o processo estiloide, porque se ele for grande, isso aumenta a chance de uma dissecção de carótida. Se o paciente tem uma hipertensão, principalmente de difícil controle, né, e dissecou, eu vou correr atrás para ver se ele não tem alguma fibrodisplasia de artérias renais, né, eu vou fazer isso com angiotomo ou com Doppler. E se o paciente tem uma história familiar de dissecção, ou se ele tem clinicamente no exame físico alguma suspeita, por exemplo, de Marfan, eu vou fazer uma avaliação genética, tá? Perfeito. E na hora de tratar esse paciente, eu tenho duas grandes coisas que eu vou pesar. Primeiro, qual é o risco desse paciente sangrar? Seja sangrar, tem algum sangramento intracraniano, seja ter um sangramento extracraniano, tá bom? E por outro lado, qual é o risco desse cara ter um fenômeno tromboembólico, né? Então, essas duas coisas vão pesar na decisão terapêutica que eu vou tomar. E esse paciente pode ser tratado com antiplaquetário em monoterapia, ele pode ser tratado com DAPT, ou seja, com 2 antiplaquetários, tipo AS, clopidogrel. Ele pode ser tratado com anticoagulação. Qual desses 3 tratamentos ele vai receber vai depender dessas duas coisas. Qual é o risco dele ter um fenômeno tromboembólico? Qual é o risco dele ter algum sangramento intracraniano, principalmente, tá? Quais são coisas que aumentam o risco de sangramento intracraniano? Quando a extensão da dissecção vai para dentro da dura, ou seja, está dissecado um vaso intracraniano, tá? Isso aumenta a chance dele ter um sangramento intracraniano. Paciente que tem um AVCI extenso como repercussão da dissecção, esse cara tem uma chance maior de sangrar. E o paciente que já sangrou, que teve uma transformação hemorrágica, não preciso nem falar que ele tem uma chance de sangrar, porque ele já sangrou, né? Por outro lado, o que aumenta o risco embólico desse paciente? O risco de aqueles coágulos que se formaram lá no flap embolizarem. O paciente que tem um trombo intraluminal, esse cara tem um grande risco de algum pedaço desse trombo soltar e embolizar. Ou o paciente que tem uma dissecção que oclui totalmente a luz verdadeira. E como eu falei, o problema não é o vaso estar ocluído, o problema é que quanto mais ocluído o vaso está, mais estase, mais coágulos e mais chance de desse coágulo migrar, tá? E causar uma embolização. Então, essas duas coisas eu preciso pesar. E aí a gente tem um fluxograma aqui de um guideline recente da ARRA que ajuda um pouco nesse raciocínio.
A primeira coisa que eu preciso fazer é o seguinte, ver qual é o risco dele ter um sangramento intracraniano. Se eu julgar que esse risco é alto, acabou a conversa, esse paciente vai receber só um antiagregante, tá bom? Por outro lado, se esse risco de sangramento é baixo ou até moderado, e aqui é uma divisão que é meio subjetiva, vai da sua opinião, da opinião do neurologista, em geral você pode chamar um colega para te ajudar a tomar essa decisão junto, tá? Se o risco é baixo ou moderado, aí sim eu vou pensar em usar alguma coisa mais agressiva, tipo DAPT ou anticoagulação. Beleza, o risco de sangramento é baixo, mas esse paciente tem um alto risco tromboembólico, eu vou pesar mais a mão, tá? Eu vou usar ou anticoagulação ou DAPT. Por outro lado, se o paciente tem um risco baixo de sangramento, né, mas o risco tromboembólico também não é alto, eu não preciso ser tão agressivo, eu não vou anticoagular esse paciente. Eu vou usar ou um antiplaquetário, né, se o risco de sangramento for moderado, ou DAPT, se eu considerar que o risco de sangramento é baixo mesmo. Combinado? Perfeito. Quais são as mensagens finais que eu acho que vocês precisam levar? Primeiro, eu preciso manter um alto índice de suspeição, senão eu não peço angiotomo e não faço o diagnóstico, tá? E mais uma vez, se você pensou em pedir uma tomografia de crânio, por qualquer motivo, vamos pensar em já incluir uma angiotomografia arterial, cervical e intracraniana, e uma angiotomo venosa intracraniana, tá? E o manejo do paciente com dissecção, inicialmente, vai ser igual ao manejo do AVC em geral. Você vai fazer o fluxograma inicial igualzinho. E depois você vai ter que avaliar se esse paciente precisa ser anticoagulado ou antiagregado. Mas inicialmente o tratamento do AVC é igual, a decisão de trombolizar ou não é igual, combinado? Nessa decisão, se eu vou usar um antiplaquetário, dupla antiagregação ou anticoagulação, eu vou pesar o risco de sangramento e o risco tromboembólico, como a gente mostrou naquele fluxograma, que eu acho que ficou um fluxograma muito bom da ARRA, tá? Depois que eu passo essa fase aguda, aí sim eu vou investigar fatores predisponentes, né, para evitar que esse paciente fique tendo dissecção recorrente. Combinado? Bom, muito obrigado.